aquilo que você está 100% comprometido, você vai dar um jeito de conseguir. Se não conseguiu ainda, pode olhar que falta comprometimento em algum ponto. A gente encontra aí muitos empresários patinando, tendo dificuldade de gerenciar a sua própria equipe, né? Ainda mais quando se está lidando com pessoas, porque na verdade ele não consegue gerenciar nem a si mesmo. Então esse é um ponto também essencial. Parar de comparar com o outro e você mesmo se reconhecer. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do RH Advogado DX. Esse espaço que é destinado para falarmos sobre liderança, gestão de pessoas, gestão de escritório de advocacia, e o objetivo de hoje é trazer ali a trajetória de mais uma convidada especial que está aqui conosco hoje. Estou aqui encantada, né, já com o currículo dela, com a história dela, a trajetória dela, doutora Raquel. Seja muito bem-vinda, doutora. Aqui no seu currículo já me chamou muita atenção, que é algo que eu gosto muito, me interessa muito. A doutora é escritora, mentora e treinadora comportamental, especialista em produtividade e construção de hábitos estratégicos. Prazer ter você aqui comigo. Estou muito honrada e feliz com a sua presença aqui. E a ideia aqui é conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, do seu trabalho, porque com certeza a sua história vai impactar e vai transformar muitas vidas das pessoas que estão aí nos acompanhando. Doutora, fique bem à vontade para se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória. Estou bem ansiosa para te conhecer um pouquinho melhor e com certeza a sua história vai impactar muitas vidas. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, poder contribuir de alguma forma, tanto para você quanto para o pessoal que te segue. Como já foi apresentada, né? Meu nome é Raquel Couto, eu tenho formação em administração de empresas e direito. Né? Legal. E em 2009 eu me apaixonei pelo conhecimento do ser humano, então pelo comportamento. Como eu mesma comentei contigo aqui um pouco antes, foi através da minha dor de buscar o meu conhecimento que veio toda essa paixão por entender como a gente pensa, como a gente coloca isso em emoções e como a gente traz isso para o nosso comportamento. Então, um pouco da minha história, eu saí de casa muito nova, eu tinha 14 anos de idade. Bem nova, né? Novinha. E eu nasci numa cidade de 30 mil habitantes. Nossa. Então, pequena. Então, naquela época, lá atrás, 1900, eu saí de Santo Antônio em 1996. Eu tinha 14 anos. E fui morar em Belo Horizonte, claro, com todo o suporte dos meus pais, tudo muito bem organizado. Só que eu tinha que me virar. Eu estava sozinha, eu não tinha família comigo. E foi um aprendizado muito grande todo esse processo. Aos 18 anos, um grande sonho que eu tinha era estudar inglês, conhecer outros países. Então, aos 18 anos, eu consegui convencer os meus pais a me deixarem viajar. Né? Sim, foi um processo aí de quase uns 2 anos para convencê-los. Então, eles deixaram, né, eu ir para Inglaterra. Então, eu estudei ali por 9 meses em Londres, o inglês. Quando eu fui, eu não sabia falar uma palavra de inglês. Era a minha primeira viagem para o exterior, sozinha, sem saber falar nada. Muitos desafios. Muitos desafios. Eu lembro que naquela época a gente ainda não tinha internet, então eu andava com um dicionário. Nossa. Para conseguir comunicar. Então, às vezes eu queria alguma coisa, eu tenho esse dicionário até hoje, eu queria comunicar, então era através desse dicionário. Quando eu voltei, eu terminei a minha faculdade de administração, porque na época eu parei, né? E depois veio o direito. Então, a trajetória aí até chegar no comportamento, estudar mais o comportamento, porque depois que eu me formei no direito foi onde entrou todo esse estudo sobre o ser humano. Só nessa sua primeira fala já me traz algo assim, que me encanta muito e que eu entendo que é o ideal para que a pessoa, de fato, ela cresça e desenvolva.
que é buscar o autoconhecimento, né? Você falou que a parte mesmo de comportamento, de desenvolvimento, você teve essa experiência e a partir daí você procurou esse autoconhecimento, procurou desenvolver, né? E se entender, né? Como que foi para você essa etapa, né? De você, qual os desafios que você enfrentou para que você tenha, né, de fato, esse desejo de buscar o autoconhecimento? Porque muitas pessoas, elas ficam travadas naquela situação e não conseguem avançar. E com certeza, né, a sua experiência, né, a sua história de vida, ela vai trazer aí, como eu falei no início, impactar a vida de muitas pessoas, né? Já só nesse início já mostrou que assim, você é uma pessoa nova, determinada e vai atrás dos seus objetivos, né? Olha quanto poder o ser humano tem quando ele de fato ele vai em busca, né, dos seus objetivos com determinação. Como que foi para você essa mudada de chave, né? Contar um pouquinho dessa sua fase, que com certeza eu sei que você também já transformou isso em método, em um livro também, né? Um livro assim muito bom, né? Poder falar um pouquinho também sobre o seu livro, falar um pouquinho aí do seu trabalho, dessa mudança de chave, como é que foi este momento? O que acontece? Algo que me incomodava muito no passado, eu era muito explosiva. E isso me fez buscar entender como gerenciar isso. Então, começou por aí. Era extremamente explosiva. Nada poderia me desagradar. Eu não aceitava que, assim, se não estivesse do meu jeito, da minha forma, não tinha uma segunda opção. Nossa. Você encontrava bastantes conflitos, né? Com você mesmo, e com os outras outros. pessoas, com certeza. Era muitos conflitos, não só comigo, como com outras pessoas. E aí, buscar entender como modificar isso, como melhorar isso, que veio todo esse processo do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. Sim. E aí foi onde eu descobri a programação neurolinguística e onde eu descobri a neurosemântica. Que para mim foi uma virada de chave muito grande para começar a entender como a gente funciona. Então, um ponto que eu sempre, qualquer pessoa que me conhece ou cliente vai me ver falando é sobre os significados. Sim. Ou que vai me ver primeiro trabalhando é sobre o que? Os significados. Hoje mesmo eu comentei com uma cliente minha, veja essa aula sobre significados porque é a base de tudo. E o que é o significado? O significado nada mais é do que a forma como você interpreta tudo. Porque o seu mundo é um espelho de como você interpreta. Tudo na vida é o significado que você dá, porque nada tem significado a não ser o significado que você dá para as coisas. Então a gente sempre traz significado para alguns pontos, que é o quê? O mundo que a gente vive, então a forma como a gente enxerga o mundo. A gente traz significados para os outros, que são a forma como a gente se relaciona. A gente traz significado sobre o tempo, a gente traz significado sobre as nossas capacidades. A gente traz significado sobre palavras. Aí você pode virar para mim e falar assim, mas Raquel, o dicionário coloca ali significado das palavras, sim. Só que cada um tem o seu próprio significado, independente do significado do dicionário. Sim. E o que isso impacta diretamente? Por exemplo, a forma como eu bato o olho em você e o significado que eu trago na minha mente sobre quem eu penso que você é, vai impactar diretamente se eu vou te rejeitar ou se eu vou me aproximar de você. Olha que interessante. Vai dizer como que será o nosso diálogo, se eu estarei aberta para te receber ou não. E tudo isso começou aqui, no significado que eu dei ao bater o olho em você pela primeira vez. E de onde que vem isso? Vem de toda a minha experiência, vem de tudo que eu acredito. Sim. Entende? Então isso impacta. E eu entender isso lá atrás começou a fazer diferença. Tanto em questão de gerenciar as minhas próprias emoções, de entender como eu poderia modificar os significados para ter menos conflitos, para me aproximar mais das pessoas, para direcionar o que eu quero.
Porque quanto mais eu entendo os meus significados, e significado repetido torna minha verdade, quanto mais eu entendo isso, mais eu consigo direcionar para algo que vai me trazer poder e não me minar. Sim. Muito interessante isso, porque quando a gente fala, né? A gente fala muito sobre gestão de escritório, gestão de equipes, liderança. E algumas pessoas até ficam assim, mas o que isso tem a ver com gestão de escritório? O que isso tem a ver com liderança? Tem tudo a ver, né? Tudo. A gente encontra aí muitos empresários patinando, tendo dificuldade de gerenciar a sua própria equipe, né? Ainda mais quando se está lidando com pessoas, porque na verdade ele não consegue gerenciar nem a si mesmo, né? Por conta de todas essas questões que você acabou de mencionar. Muitas vezes ele não entende nem com os significados, né? Por que ele age dessa forma? Mas por que será que eu estou tão nervoso? Por que será que eu não consigo me aproximar de certa pessoa? E muitos se perdem porque hoje é muito comum. A gente está dentro do ambiente jurídico, né? Eu já estou aí há quase 14 anos. Os advogados, os empresários, os sócios querendo estudar só a parte técnica. E como é importante estudar a parte de pessoas, de autogerenciamento, sobre liderança. E como eu sempre falo, né? No fim, tudo é sobre pessoas. Tudo sobre pessoas. Exatamente. E se a gente não tem essa visão, a gente vai ficar preocupado com várias coisas. Com estrutura, com sistemas, mas quem vai operacionar ali são as pessoas. E às vezes o próprio sócio não consegue controlar o crescimento da sua equipe, não consegue liderar, não consegue. E por conta de não se conhecer, né? Não se conhecer. E aí que é interessante, né? Porque quando a gente passa a procurar, a entender, a gente começa, né, olhar assim diferente e fala, poxa, depende de mim. Só depende de mim mudar a minha trajetória, mudar ali a minha visão. E quais os benefícios, né, de todo esse conhecimento, claro, né, que para você chegar, né, hoje nesse patamar teve um caminho, né? Sim. E um caminho muitas vezes não foi muito fácil, né? Foi bem desafiador, foi complicado, porque quando a gente começa a lidar com nós mesmos, a gente tem um desafio de mudar, né? Mudar. E como que foi para você esse processo, né? Como que foi essa mudança, né? Assim, de uma forma, não precisa ser tão aprofundada, porque nós não temos tanto tempo assim, mas é importante que é deixar bem claro aí para as pessoas que nos acompanham da importância de cuidar de si, de estudar mesmo sobre comportamento, sobre liderança, não só processo, parte técnica, estrutura, algo que de fato vai crescer, mas quem vai estar ali para estruturar é a pessoa, né? Então ela precisa ter essa base. Então, assim, o que mudou para você, né? Quando você começou a procurar eu falo que assim, essa mudança de pensamento, né? Essa outra visão, esse outro olhar. O que mudou? Como é que ficou a sua vida depois disso? Com certeza, com muito mais resiliência, com muito mais adaptação, com muito mais facilidade de resolver as questões. Hoje, eu não levo nada pro lado pessoal, porque eu sei que a gente precisa, né? É sobre o outro, sobre o que é sobre mim, o que é sobre o outro. E isso é um ponto muito importante que eu, inclusive, trabalho muito nos meus clientes. Parar de levar para o lado pessoal. A vida não gira em torno do seu umbigo. Ah, mas porque fulano tá me olhando de cara feia? Às vezes não, às vezes é um problema que a própria pessoa tá vivendo. Então, Sim. assim, a vida não é em torno do seu umbigo, ponto. E por que eu tô reforçando muito isso? Porque a Raquel do passado, aquele passado, né, distante, pensava que a vida girava em torno do umbigo dela. Sim. Então essa mudança para mim foi, assim, fundamental. Começar a separar as coisas. Sim. E um outro ponto que você falou lá atrás e que para mim é muito importante reforçar aqui, inclusive com as pessoas, é o seguinte: aquilo que você está 100% comprometido, você vai dar um jeito de conseguir. Se não conseguiu ainda, pode olhar que falta comprometimento em algum ponto.
Sim. Porque quando a gente tá 100% comprometido com aquilo que a gente realmente deseja, não tem como dar errado. Esse é um ponto. Outro ponto, você falou, tem um processo. Sim, para tudo tem um processo. Exatamente. E foi outro grande aprendizado para mim. Por quê? Porque eu queria começar as coisas pelo telhado. Aprender que eu precisava criar uma base, uma estrutura, um passo a passo, foi aí que surgiu o meu livro. Que legal. De fazer toda uma construção, foi um processo também para mim. E as pessoas muitas vezes, igual você fala, a liderança é uma construção diária. Sim. Liderar Exatamente. equipes é uma construção diária. É um processo. E esse processo, ele precisa ser respeitado. Sim. Já falando aí um pouquinho sobre o seu livro, né? Quando a gente fala sobre desenvolvimento, crescimento, muitas vezes vem na nossa cabeça um desafio muito grande. Por onde que eu começo? Como é que eu faço? Como é que vai ser? Como é que vai ser esse processo? E você mencionou aí que você teve algumas etapas, né? Não começa ali lá pelo telhado. Eu não vou olhar para o topo da escada. Eu tenho que olhar o primeiro degrau e vou subindo um de cada vez, né? O que você pode falar um pouquinho até... Não tudo, porque as pessoas têm que comprar o seu livro. Inclusive É uma pena que eu não trouxe. Eu estou em processo de mudança, como eu te coloquei, né? O livro era para ter chegado e não chegou. Como que é esse passo a passo? Porque às vezes as pessoas, elas escutam isso, elas ficam, meu Deus, é muita coisa, eu fico perdida, por onde que eu começo, como é que vai ser? E tem essa preocupação, né? E essa ansiedade, esse nervosismo, esse medo, muitas vezes faz a pessoa travar. Como que você pode dar uma orientação, uma ajuda aí para aquelas pessoas que estão nessa etapa, né? Que desejam de fato isso, desenvolver ou crescer, ser uma pessoa melhor, né? Uma pessoa melhor para mim primeiro e para o outro, né? Ter uma versão melhorada a cada dia, né? Como você falou, melhorar 1% todos os dias. Fala um pouquinho para nós. Eu sempre coloco assim, porque tem muito essa questão da melhoria de 1%, né? Uhum. O que eu gosto de trazer? A melhoria, ela é consequência da execução. Sim. Então, e aí eu vou fazer uma analogia com o esporte. Eu gosto muito do esporte, eu pratico esporte há muitos anos. Uhum. E eu gosto muito do desafio ali na questão na musculação, de peso. Eu sempre estou me desafiando. Uhum. Há 2 anos atrás, mais ou menos, eu vi um senhor de mais ou menos uns 80 anos fazendo barra fixa. Sim. Aí ele saiu, eu subi na barra, eu não conseguia nem me sustentar, nem mal subir na barra. Olha isso. E olha que porque assim, cada estrutura de exercício demanda uma parte específica do músculo, aquela questão toda. Então eu não conseguia subir na barra. Eu cheguei para minha personal no dia seguinte e falei, a partir de hoje nós vamos treinar barra fixa, porque eu quero fazer 10 repetições. Foi um processo de 1 ano para eu conseguir fazer 10 repetições. Sim. Eu parei um determinado tempo de treinar a barra e esses 365 dias foram todos os dias treinando barra. Eu parei um tempo, falei, bom, consegui as 10, entra muito naquela cabeça, né? Não preciso fazer mais. Sim. Parei um tempo, voltei agora, recente. Quem disse que eu conseguia fazer de novo? Subiram 3 e olhe lá, voltei a treinar novamente. Por que eu tô contando essa história? Pelo seguinte, é um processo de repetição. Aquilo que a gente quer desenvolver. E a gente precisa manter isso. Sim. Voltei à estaca zero? Não, porque eu tive um processo ali de desenvolvimento e tem uma memória. Só que eu não volto de onde eu parei. Eu regredi. E assim a nossa vida pessoal e profissional. Aquilo que a gente para, a gente enferruja. Então a gente precisa treinar. O inglês, a partir do momento que eu paro de treinar, eu não vou voltar ao zero da Raquel de 18 anos que não sabia falar uma palavra. Só que não tem a fluência de quando eu voltei para o Brasil. Se eu não estou praticando. Entende? E aí, por onde começar? Escolha um ponto.
Não queira resolver 5 de uma vez, não queira resolver 10 pontos de uma vez. Escolha um e comece por ali. Por quê? Quando estiver rodando, você já estiver conseguindo gerenciar melhor as suas emoções, por exemplo, vá desenvolver um segundo. Agora, se você quiser resolver tudo de uma vez só, você não vai pegar nenhum. Sim. Porque vai começar a virar um bolo, uma bola de neve ali, e aí você não consegue e acaba abandonando tudo. E acaba dizendo que não funciona. Sim. Porque não teve a persistência necessária para conseguir, por exemplo, executar as 10 barras. Sim. Eu fiz a primeira vez, não dei conta. Fiz a segunda, não dei conta. Não dou conta. Vai se frustrando. Então assim, pegue um ponto, comece a desenvolver ele, persistir nele. Quando ele estiver fluindo, você introduz um segundo ponto. Sim. É interessante isso que você mencionou, porque muitas vezes a gente cria uma expectativa, não consegue, se frustra, e aí a gente terceiriza a culpa, né? Uhum. Fala que a culpa, por exemplo, está numa mentoria no G10. No G10 tem muita informação, tem Sim. muita coisa. Assim como o G10, tem outras mentorias, tem faculdade, tem curso, tem tantas coisas que a gente procura ali para aprender a desenvolver. E tem muita informação, tem muitas áreas que são trabalhadas. E quando a gente, pelo menos comigo, né? Quando eu entrei, o primeiro pensamento, meu Deus, é muita coisa. Como é que eu vou dar conta de tudo isso? Né? Mas aí depois, com o tempo, eu fui me acalmando o coração. Até é importante você, né, que está em fase de desenvolvimento, quer crescer, quer melhorar seu escritório, quer melhorar sua empresa, enfim, calma, né? Faça, como a doutora falou, mencionou, uma coisa de cada vez. E eu fui entendendo isso, porque assim, se você parar, você se sente atrasado, tá todo mundo conseguindo fazer, você não, você se sente, mas se eu focar a energia que a doutora mencionou em uma etapa, aí eu passo para outra e vou melhorando, né? A gente começa a se sentir que tá avançando, que tá evoluindo, é uma sensação boa. Agora, a sensação de frustração faz com que muitas pessoas desistam pelo caminho, né? E qual, assim, a sua opinião em relação a essa questão, né? Quando eu falo desistir hoje, uma porcentagem alta da população começa uma faculdade e não termina, começa ali fazer academia, começa fazer um esporte e desiste pelo caminho. Na sua opinião, como é que isso pode reduzir, né, para que as pessoas de fato perseverem e alcancem o resultado, né, que elas desejam? Primeiro ponto, pare de se comparar com o coleguinha do lado. Exato. A história dele é diferente da sua. Sim. Compare você com quem você foi ontem, semana passada, um mês atrás, um ano atrás. Que legal, doutora. Isso é forte. Quer ser a pior pessoa para você? Quer realmente colocar no fundo do poço? Compare-se com o coleguinha, compare-se com o vizinho. Verdade. São histórias diferentes, são habilidades muitas vezes diferentes desenvolvidas, são objetivos diferentes. E aí é onde muita gente erra. Foca no outro e esquece de focar em si. Isso é forte. Aí você acaba gastando a sua energia com o outro e esquece de gastar a sua energia com quem é mais importante, que é com você e seus próprios objetivos. E muitas vezes a gente quer agradar o outro, né? Quer agradar o outro e não agradar... Ou, de fato, assim, eu falo de ter o seu propósito, de ter ali, assim, a sua motivação. Não depender ali de motivação externas ou do incentivo de outra pessoa, né? Como que você vê essa questão, né? Como que a pessoa, ela pode, de fato, ali... a primeira etapa, você falou, não se comparar, né? Cada um tem sua história, tem suas habilidades. Tem ali... eu falo que tem todo um caminho diferente, né? Cada um nasceu numa família, cada um tem... Mas o que eu vejo hoje, doutora, é uma porcentagem muito grande das pessoas que ficam se vitimizando, né?
Porque vítima, a gente vai ser um dia de qualquer situação, mas o problema é se continuar sendo vítima, né? Permanecer vítima. E aí, como que na sua opinião, como a gente vencer isso, né? Porque eu vejo muitas histórias. Ah, céus, ó mar, ó terra, eu nasci não sei na onde, eu não tive oportunidade, eu não... Tá. Como que ajudar essas pessoas a saírem desse vitimismo mesmo, né? Dessas crenças que muitas vezes limitam, né? Na sua opinião, como que a pessoa tem que se comportar, como que ela tem que olhar, né? E como ela pode avançar nesse sentido de saber que ela tem um poder muito grande dentro dela. Ela precisa desenvolver e encontrar isso. O que a gente falou bem no início da nossa conversa, não foi sobre significados? Sim. Então, como que você traz o significado sobre o que já aconteceu com você? Na sua vida, o que está acontecendo. Uhum. Como você está interpretando. Esse é um ponto. Porque assim, eu nasci numa cidade do interior. A Raquel do passado interpretava isso como uma forma que eu não queria ter nascido numa cidade no interior. Eu queria ter nascido, e no entanto eu não falava que eu nasci em Santo Antônio do Monte, eu falava que eu nasci em Belo Horizonte. Olha. Porque não queria. Foi um processo ali de aprendizado, de reconhecer que eu nasci no interior. Que a minha história foi essa. Então, assim, primeiro ponto, eu tive que ressignificar todo um processo. O significado. Ressignificar a forma como eu via a minha história. E aceitar que é a minha história. É o que eu consegui fazer. E o que eu percebo muito em questão ali, né? A gente tá falando aqui da questão de comparação. Tem um segundo ponto muito importante, que é o seguinte, e que é natural do ser humano, que é buscar reconhecimento, buscar ser visto. Sim. O que eu sempre falo? Primeiro você precisa se reconhecer. O que vem dos outros é lucro. O que as pessoas fazem? Elas invertem a ordem. Elas querem o olhar do outro primeiro para depois confirmar, será que eu tô certo ou não? Será que eu tenho valor ou não? Então, assim, primeiro, entenda o seu próprio valor. Porque todos nós temos valores como ser humano independente. Sim. Da sua história, independente do que já aconteceu. Então, eu reconheço que o que eu estou fazendo aqui hoje, a forma como eu estou passando informação, é a melhor que eu posso fazer, é dentro daquilo que eu tenho de conhecimento. Se você chega para mim depois e fala, nossa, adorei a nossa conversa, é lucro para mim, mas eu não estou dependente do seu olhar para eu ter a minha segurança daquilo que eu estou fazendo. Sim. Porque se eu fico dependente, eu tô sempre naquela pisando em ovos. Faz sentido? Sim, todo sentido. Então esse é um ponto também essencial. Parar de comparar com o outro e você mesmo se reconhecer. Aí entra nessa questão do vitimismo que você trouxe, né? Significado é um dos pontos. E outra questão, e aí que dói. Pelo seguinte, crescer dói. Sim. A responsabilidade pelos resultados que você tem hoje são 100% sua. A responsabilidade pelos resultados que a Raquel tem hoje são 100% minha. Ah, mas teve X, Y, Z. Você tinha escolha de dizer sim ou não. Ah, mas porque fulano pediu para eu fazer desse... Você tinha escolha de seguir ou não. Uhum. Você tinha a escolha de se posicionar. Isso é forte. Então, assim, 100% é seu. Não adianta. Até porque, por exemplo, 100% do controle sobre a minha pessoa é meu, sobre o que eu penso, sobre o que eu sinto, sobre o que eu vou falar nesse momento, sobre o que eu vou fazer. Isso é responsabilidade minha. E em hipótese alguma, eu sou responsável por você. Eu sou responsável para com você. Tem uma diferença muito grande. Eu sou responsável em quê?
em ter os melhores pensamentos, as melhores emoções aqui que eu posso ter, a melhor fala com respeito e ações para com você. Agora, como você vai interpretar isso? Mais uma vez, voltamos lá na base do significado. Sim. Eu não tenho controle. Eu não sei como você vai pegar toda a informação que eu estou te trazendo aqui. Porque vai depender de toda uma história sua, de toda uma trajetória. Então, quando alguém vira pra mim e fala assim, nossa, porque o Caio me fez raiva. Primeira coisa que eu pergunto é o seguinte, tem certeza? Porque o que te faz raiva não é o Caio. O que te faz raiva é como você interpretou o que o Caio acabou de falar por você. Exatamente. Falar com você, né? Então, assim, às vezes você estava esperando que o Caio chegasse e te falasse algo ou resolvesse uma questão para você e ele não resolveu, ele te disse não. Isso te fez raiva. Então, a sua expectativa que você criou é que te fez raiva, não foi ele. Uhum. Mais uma vez, o quê? Significado. Sim. E aí, eu gosto muito de provocar o seguinte... Se você está colocando a sua raiva no outro, deixa eu te contar uma coisa, esse outro te domina que você não sabe o tanto. Nossa. Ele te controla que você não sabe o tanto. Porque se essa pessoa tem esse poder em relação a você, ela tem controle sobre você. É isso mesmo. E aqui tem um ponto muito importante, porque o controle sobre você precisa ser seu. Verdade. Verdade. E é um desafio, né? A gente ter todo esse controle, né? Porque a nossa mente, ela, assim, nos sabota. Ela nos faz a comparar com outras pessoas. Tudo que você falou aí, né? Esse processo de coisas que a gente precisa, de fato, etapas que a gente precisa passar e desenvolver. A nossa mente, a gente tem que ter ali um controle muito forte, né, dessa... É o gerenciamento diário, né, a todo momento. Porque as coisas acontecem a todo momento. Tá bom. Uhum. Para, às vezes, respira. Processa, procura entender, procura olhar por uma outra visão. Quantas vezes... Porque muitas vezes não tem como. O que acontece? Você vai errar. Por mais conhecimento que você tenha, por mais gerenciamento, por mais paciência, tem hora que você vai perder. Eu sempre falo o seguinte, não é sobre a questão de errar, não é sobre perder a paciência. É sobre você saber retomar rapidamente. Sim. Você voltar pro eixo rapidamente. Entende? É sobre você ali, aconteceu, tá bom. Pode ser que eu te dê uma resposta bem atravessada. Opa, peraí, para. Você não precisa prolongar aquilo, piorar a situação. Sim. Para, volta, dá um passinho para trás, refaça. Ou, não estou em condições de conversar com você agora, saia. Eu sempre falo o seguinte com o pessoal. Deu ruim, quebra o estado imediatamente. Peraí, me deu dor de barriga. Sai, vai pro banheiro, sabe? Respira, para não piorar a situação. Então, assim, por quê? Porque as coisas acontecem, são dinâmicas. Então, você vai errar, vai acontecer às vezes né, da raiva chegar, bater ali. Só que você não precisa piorar a situação. Esse é o ponto. Isso é a inteligência emocional. É você saber gerenciar esse momento. Peraí, não tô em condições. Sai. Vai tomar um café. Imagine tudo isso que estamos conversando aqui dentro de um ambiente corporativo. Com várias pessoas diferentes. Pensamentos diferentes, habilidades diferentes, expectativas diferentes. Mas é justamente isso. Quando a gente fala de quebra de estado, porque isso é da PNL, né? Da Programação Neurolinguística. Quando a gente fala de quebra de estado, por exemplo, você está numa reunião e está tensa. Sim. Do nada eu deixo derramar a água aqui. Automaticamente o foco de todo mundo vai para onde? Para resolver a questão da água. Sim. Se tava discussão, vai parar. É aquele minuto, aquele segundo que dá para recompor, entende? Uhum.
Então, assim, pelo que você falou, só para ver se eu estou no raciocínio certo, porque isso, para mim, é uma aula de como lidar no dia a dia, principalmente os sócios, a gente que está à frente de uma empresa, né, e lidar não só com os membros da nossa equipe, mas com os clientes, com as pessoas que nos procuram, né, que quer ali uma ajuda, até na própria família. Então seria assim interessante, correto quando eu falo assim, quando tem algo que eu sei que vai, como fazer, trazer para mim gatilhos que vai fazer de repente eu perder a paciência, ou trazer um sentimento ruim, ou trazer ali uma sensação ruim, uma emoção, seria interessante, seria correto então evitar criar algo que possa de fato não trazer em mim esses gatilhos. Um exemplo, se eu sei que determinada pessoa, alguém ali que eu possa ver nas redes sociais ou traga alguma coisa ruim de repente da relação que eu já tive com essa pessoa, traga ali uma sensação ruim, talvez que ainda não foi curada, não foi trabalhada, não foi ressignificada, como você falou de significado, ainda está trazendo. Seria correto, então, eu não ficar olhando para não trazer para mim esses pensamentos, essas emoções, ou não? Sim, por qual motivo você vai continuar fazendo algo que te faz mal? É isso mesmo. Por qual motivo? Vai te agregar em algo? Então, assim, por qual motivo? São ajustes finos que a gente precisa fazer. Uhum. E muito gira em torno do significado. Tá, eu ainda não tenho condições de lidar com essa situação. Como que eu vou lidar com ela então? É uma pessoa que eu preciso ver todos os dias. Eu preciso te ver todos os dias. Aconteceu algo que eu ainda não consigo. Tá, mas peraí. Coloca numa balança, num papel. Vamos lá, significado sobre a pessoa. Com certeza você tem pontos positivos. Eu preciso ter uma reunião com você. Eu vou focar nos seus pontos positivos para chegar para conversar com você. Esquece a outra parte. Interessante. Todos nós temos. Eu tenho uma reunião com pessoas que para mim são complicadas ali de lidar. Quais são os pontos positivos dessas pessoas? Primeiro, qual é a sua visão? Para que você traga visão positiva sobre elas, para que você não chegue com 10 pés na porta. Uhum. Até para você ter um pouco mais de paciência para escutar o que precisa se escutar. Já vai fechado, né? Você vai fechado, já. Sim. E aí o ponto, porque eu preciso lidar. Agora, na rede social que você está falando, eu não preciso lidar, é uma escolha minha. Sim. Eu não preciso ver, eu posso tirar fora, eu posso bloquear, não tenho necessidade de acompanhar. Interessante isso. Porque a gente acaba evitando, né, de ter essas situações que vai ali de fato tomar nossa energia e vai, enfim, a gente precisa, né, de ter ali muito bem estruturado, somente os sócios, os gestores, assim, é uma cobrança grande, né, em cima da gente. A gente sempre costuma falar. Até esses dias eu comentei com meu marido, né, que quando fala em empresa, né, quando se fala em sociedade, se fala ali em liderança, é muito comum a gente falar isso, né? Se o seu escritório não está caminhando bem, a culpa é sua. Se a sua equipe não está produzindo bem, é responsabilidade do líder, né? É responsabilidade de quem está à frente. E muitas vezes a gente pode sentir que aquele peso, né? Aquela responsabilidade muito grande. E a doutora falou algo aí que é interessante, que assim, que eu já aprendi, que eu vou já começar, né? Colocar em prática, que tem, como você falou, sou responsável por aquilo que eu faço, que eu falo. Eu penso, eu sinto, eu falo e eu faço. Exatamente, não pelo que o outro vai interpretar, né? Então, muitas vezes, por estar à frente de algo, a gente se cobra muito nesse sentido. Sim, de fato, eu tenho que direcionar, eu tenho que dar ali um caminho, mas também eu não posso me culpar em relação ao outro. Eu tenho que sempre estar com esse olhar para mim, né? O que é interessante aqui,
nessa sua colocação. Seguinte, eu sou responsável por aquilo que eu falo, pelo que eu penso, pelo que eu sinto, pelo que eu faço, certo? Certo. E eu tô aqui te passando uma informação. Nós estamos aqui num alinhamento de algo que precisa ser feito. De um serviço, de um trabalho, né? Algo que precisa ser feito. O que é importante da minha parte aqui? Primeiro, procurar checar se você está entendendo o que eu estou te pedindo. Sim. Clareza. Buscar clareza. Eu sempre falo o seguinte, a comunicação é o grande mal de toda a sociedade, de todos os relacionamentos, de tudo. E ela também é a solução. Até os dois. Verdade. Então, assim, quando a gente está aqui num processo que eu preciso te pedir para você fazer algo, eu preciso também checar se você está entendendo o que eu estou te pedindo. E essa pergunta, ela não é do tipo, você entendeu? Eu não vou fazer perguntas fechadas, porque tem uma diferença entre perguntas fechadas e perguntas abertas. Eu não sei se o pessoal sabe o que é pergunta fechada, o que é pergunta aberta. Deixa eu explicar rapidamente, Sim, né? O que é pergunta fechada? Pergunta fechada é aquela que te dá sim ou não como resposta. O que é uma pergunta aberta? É aquela que você dá a oportunidade para o outro te explicar o que ele entendeu. Ou te trazer uma resposta. Certo. Então, se eu estou em alinhamento com você, eu não vou fazer uma pergunta fechada se você entendeu. Por qual motivo? Por alguns, tá? A tendência é sempre você falar que sim e nunca que não. Por mais que você não tenha entendido. E o ser humano, ele tem uma certa dificuldade de dizer e pedir para repetir e falar que não entendeu. Porque desde criança nós fomos ensinados que fazer perguntas é errado. Desde criança nós somos taxados que fazer pergunta é o chato que faz. Desde criança na escola é tipo, lá vem a pergunta, nossa, é o burro, não entendeu. Sim, verdade. E isso desde de novinho. E o professor, ele não incentiva a fazer perguntas. Pelo contrário, ele, muitas vezes, pelo menos na minha época, era aquela falta de paciência de responder quando vinha perguntas. Principalmente se era 5 minutos antes de terminar a aula. Aí o resto dos alunos caíam matando. Então, eu tô aqui em processo de alinhamento. Eu vou te perguntar, o que exatamente você entendeu do que eu pedi? Para que você me explique e a gente faça o alinhamento. Muitas das vezes, quando você faz esse tipo de pergunta pedindo a pessoa para explicar, ela vai falar abobrinha e você falou batatinha. Faça o teste. Sim. Faça o teste. Então, líder, tá ali, tá colocando a demanda para o pessoal. Pergunta. O que você entendeu? O que eu te pedi para fazer? Explica. Me explica. Passo a passo, como é que vai fazer? Exatamente. E aí é onde a gente começa a alinhar a comunicação. A gente começa a alinhar a questão de equipe, liderança. Entende? Uma questão muito interessante. Eu sempre dou um dever de casa para os líderes chegarem para os seus liderados e fazerem a seguinte pergunta: como você gostaria que eu te liderasse? Porque nesse momento não é a pergunta que você pensa da minha liderança, que é o que todo mundo Sim. vai por esse lado, né? Tem algo na liderança que a gente precisa melhorar? Se eu te fizer essa pergunta, você vai responder? Não, praticamente não. Não, vai ficar com... A gente fica com receio de falar como você falou, né? Ou você vai querer só trazer pontos, nossa, tá lindo, tá maravilhoso, tá tudo ótimo. Quando eu viro e coloco, como você gostaria que eu te liderasse, eu te dou abertura para você falar, inclusive os pontos que você não tá gostando. Então, nossa relação já começa a mudar por aí. Ou seja, é uma arte perguntar. Aprenda a fazer perguntas, é um ponto fundamental. Principalmente quando a gente fala de liderança. Doutora, eu tô aqui encantada aí, tô aprendendo muito com a sua aula, com a sua trajetória, né, com seus conhecimentos. E por mim ficaria aí horas e horas falando sobre isso, né, mas que aula que você nos deu agora, dicas para o gestor, como conversar, como
direcionar, como dar feedbacks, né? Tudo isso que você falou tem tudo a ver no dia a dia de uma empresa, né? E se a gente colocar em prática isso, vai diminuir muitas coisas, como a rotatividade, conflitos, né? Aquela falta de alinhamento. Eu trabalho com recrutamento e seleção e dentro do escritório há muita rotatividade, do escritório de advocacia, muita rotatividade. E quando a gente vai observar, são pessoas boas, são bons candidatos, mas tem essa falha, né? Tudo isso que você falou acaba envolvendo, né? Como conversar, como passar a atividade, né? Isso que você falou ficou muito claro, assim, no sentido. Eu preciso ter certeza que você entendeu aquilo que foi a tarefa. E isso é muito comum. Dentro do escritório, as pessoas, elas falam que entenderam de fato. E depois, na hora de operacionar, acaba não funcionando. Ela não entendeu, não ficou muito clara, ela se perde. Aí tem medo, receio de conversar com o gestor. Aí erra, perde um prazo, faz alguma coisa ali. Já chamei para conversar 3 vezes. O líder fala, na 4ª vez, vou mandar embora, tá? Dessas 3 vezes, nenhuma foi eficaz. Porque justamente não colocou em prática todas essas dicas que a doutora acabou de mencionar aqui, que vai facilitar muito, né? Que vai ajudar muito para que a gente, de fato, siga, né? Claro que é um processo. É um processo. E aí, para completar, a dica pediu para fazer, data. Sim. Sempre com data. Qualquer coisa, data. Doutora, nosso horário já está finalizando. Estourou. Passou muito rápido, né? Mas assim, um assunto muito bom. Muito obrigada mesmo pela sua participação, por compartilhar, né, um pouquinho da sua trajetória, os seus conhecimentos, que com certeza contribuiu muito com o meu crescimento, vai contribuir com as pessoas que irão nos acompanhar. E para finalizar, gostaria que a doutora ficasse bem à vontade e desse um recado para os sócios, para os gestores, os líderes, né, que enfrentam aí os desafios, né, de liderar, os desafios de gerir pessoas, que a gente sabe que tem muitos desafios. O que você pode dar uma palavra, um incentivo, para que eles possam ali ver que tem uma luz no fim do túnel, não está tudo perdido, tem como resolver. O que eu diria, uma frase bem simples: comece por você. Isso aí já é verdade. Porque muitas vezes a gente quer gerenciar o outro, mas a gente não consegue gerenciar nem nós mesmos, né? Comece por você. Isso aí. Busque o autoconhecimento, busque desenvolver. Eu imploro para os advogados, eu imploro de verdade. Não leia só sobre direito civil, direito não sei das quantas, previdenciário. Vai ler sobre pessoas. Vai estudar uma outra habilidade, vai aprender sobre o comportamento, vai aprender ali como montar uma equipe, entender a si mesmo primeiro, né? Esse é o primeiro caminho. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Agradeço. Fiquei muito feliz e honrada com a sua presença. Tenho certeza que contribuiu muito com o meu conhecimento. E sei que você tem muito ainda, né? Mas precisamos falar do livro depois. O tempo, pode falar do livro. Não, eu falando, depois temos que fazer um podcast só do livro. Sim, esse livro eu já quero, porque assim, tem um método lá muito interessante que, né, a doutora já passou por esse processo. E nada melhor do que a gente aprender com quem já viveu aquilo, né? Porque vai encurtar o caminho. Eu não vou precisar passar por tudo aquilo. Se teve alguém que eu falo que já veio ali, já foi, né, tirando todos os obstáculos e traz um método. Então, mas depois a gente marca, assim, para falar sobre o livro. Agora que a doutora está morando aqui em São Paulo... Fica tudo mais fácil, né? Vai ficar mais fácil, porque antes era lá em Minas, fica um pouquinho mais desafiador. Mas, doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe. E aqui esse espaço está sempre aberto. Vamos marcar outros bate-papos, trazer essa reflexão aí que faz com que a gente evolua, né? Que a gente cresça, que a gente busque cada dia ser melhor, né? Subir um degrauzinho da escada e mantendo ali aquele ritmo e conseguir o resultado. Tá bom? Com certeza. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Fique atento às nossas redes sociais, que logo mais esse episódio estará no ar e outros episódios que a gente está sempre gravando, convidando pessoas, alguns clientes, sócios. Eu falo que não adianta chamar alguém que não viveu aquilo, né? Então, assim, quem é sócio, quem está dentro do ambiente jurídico sabe todos os desafios que nós enfrentamos diariamente, né? Então,
Fique atento que com certeza os conteúdos que trazemos aqui irão te ajudar na sua gestão, na sua equipe, no seu dia a dia e no seu autodesenvolvimento. Muito obrigada e até a próxima.